Fala galera linda que acompanha a BGG2, eu sou o Paladino Monge, trazendo para vocês mais um vídeo de regras do nosso quadro Como se Joga. Aqui a gente mostra em detalhes todas as regras de determinado jogo. E hoje eu vou mostrar um jogão aqui, ó, as regras do Santa Maria, um jogo aí dos mesmos criadores do Avenue e do Kokoro. Um jogo que a Paper Games prometeu trazer para o Brasil, acredito que até o final do ano vai estar aqui. Então, vamos deixar de delongas, vamos lá para a mesa e vamos aprender a jogar Santa Maria. Então, galera, vamos aprender aqui a jogar o Santa Maria. Aqui eu já comecei a fazer o setup do jogo, é bem simples. Vai colocar o tabuleiro central, vai pegar o marcador de ano e colocar aqui no espaço 1. Vai dividir aqui os pontos de vitória, são os pontos de felicidade, nos valores 100, 30, 10 e 1. Também as moedas, valor 3 em 1. Os recursos, os dados, vai ser dependendo da quantidade de jogadores. Você vai separar 3 dados azuis e brancos por jogador. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para um setup de 2 jogadores. Nós teremos 6 dados azuis e 6 dados brancos. Também separe em pilhas os tiles de barco. Esses primeiros tiles aqui são esses barcos aqui laranja que você vai separar, embaralhar e colocar no espaço indicado. Essa pilha pode ser uma pilha única ou fazer que nem eu fiz, colocando uma pilha para cada espaço. Depois separe também os tiles aqui de colônia, você vai colocar de tamanho 3 e tamanho 2 e vai abrir 5 tiles de cada um. Importante falar que esses tiles aqui eles não são repostos. Quando o jogador comprar um tile desse, ele vai ficar aqui com o espaço livre e apenas no começo do segundo e no começo do terceiro ano é que será reposto. Isso pode fazer com que um jogador que não consiga comprar algum tile, porque sempre é essa quantidade, independente da quantidade de jogadores, vai ficar sem expandir a sua colônia naquele ano. Também pegue esses tiles, que são os tiles de sábios, né, escolares, vai embaralhar e vai escolher aleatoriamente um de cada. Esses tiles aqui são tiles de poderes, que mais tarde eu vou explicar no jogo, e vai colocar aqui no espaço indicado. Você vai pegar todos os tiles de bispo, vai embaralhar, escolher 3 aleatoriamente e vai colocar no espaço indicado. Esses tiles de bispo aqui são os tiles de pontuação. Dê a cada jogador um tabuleiro que tem um verso A ou verso B. A diferença entre eles é que o verso A ele é assimétrico, enquanto o verso B é igual para todos os jogadores e o verso B é utilizado apenas para a versão avançada do jogo. Para esse vídeo aqui nós vamos explicar as regras do jogo básico, mas ao final do vídeo eu vou explicar o que muda para as regras avançadas. Cada jogador também vai receber um dado azul, os seus 3 marcadores, 6 monges da sua cor e 2 madeiras. Dependendo da quantidade de jogadores, você vai dar as moedas da seguinte forma. O primeiro jogador ganha 3 moedas, o segundo 4, o terceiro 5 e o quarto 6 moedas. Vamos supor então que o jogador vermelho aqui vai ser o primeiro jogador e ele vai ganhar 3 moedas. Pega os marcadores e coloque um na trilha de fé, um na trilha de conquistador e um no mercado. Depois os jogadores que receberam os seus dados vão rolá-los e vai colocar no espaço indicado do seu tabuleiro. Para finalizar o setup agora, basta apenas pegar os dados brancos, realizar a sua rolagem e alocar nos espaços. E aqui nós finalizamos o setup e podemos começar a jogar Santa Maria. Santa Maria é um jogo que se passa durante 3 anos, em que nós vamos aqui seguindo nesse marcador, e o jogador, na sua vez, poderá realizar uma de 4 ações possíveis. Ele vai poder expandir a sua colônia, comprando algum desses tiles aqui, poderá ativar uma de suas construções aqui na sua colônia, pagando uma moeda, poderá ativar uma coluna ou uma linha com alguns dos dados que aqui se encontram, ou então ele vai poder passar. Nós vamos ver cada uma dessas ações agora detalhadamente. Para expandir a colônia, o jogador ele pode gastar recursos que ele tem para comprar alguns desses tiles. Os tiles de tamanho 2 você compra pelo valor de 2 madeiras, inclusive se encontra aqui no tile. Já os tiles de tamanho 3 você precisa usar 1 grão e 2 madeiras. Então o jogador basta pagar os seus recursos, pegar
um dos tiles e colocar em um espaço livre. A única regra que nós temos aqui é que nós não podemos colocar nenhum tile em algum espaço que já esteja existente com outro tile ou com alguma imagem já pintada aqui. Então eu não posso, por exemplo, fazer isso. Mas eu posso girar da forma que eu quiser e colocar na minha colônia. Para você ativar uma de suas construções aqui, basta você pagar uma moeda e colocar em qualquer uma de suas construções e realizar as suas ações. Daqui a pouco nós vamos ver as ações que existem no jogo, que cada construção dá. Ao final da rodada, todas as moedas que se encontram aqui e que ativaram alguma construção serão devolvidas ao banco. Para ativar uma coluna ou uma linha, basta você utilizar os dados que aqui se encontram. Quando você utiliza o dado, você vai ativar todas as construções na ordem que se encontra. No caso da linha, da esquerda para a direita, e no caso da coluna, de cima para baixo. Para você ativar um dado azul, você já tem ele, basta você pegar e ir ativando cada uma das construções. Para ativar uma coluna, você vai pegar qualquer um dos dados aqui, vai colocar no espaço indicado e depois vai realizar a sua ativação. Independente de você ativar tanto linha como coluna, você, após essa ativação, vai pegar o dado e vai deixar ele alocado na última construção que ali existe que esteja desocupada. Então, se eu estiver ativando esse dado 1 aqui, eu vou poder ativar aqui o navio, depois eu vou ativar aqui a montanha e vou ganhar uma gema, mas o meu dado continua aqui. Isso faz com que essa construção, nesse ano, não seja mais ativada. Então, se eu pegar esse dado 6, mas que consiga ativar todas as construções, ele não vai ativar mais essa construção. Ele vai passar ativando todas as demais. E ao final, ele vai ficar nessa última construção. Os espaços que não têm construção, eles não são considerados espaços para deixar o dado. Você também pode, ao ativar os seus dados, pagar uma moeda para acrescentar ou diminuir um número. Isso significa que se eu quisesse acionar, em vez de esse 6, esse 5, eu pagaria uma moeda, pegaria esse dado, transformaria ele num 5 e assim eu poderia ativar essa coluna. E eu posso continuar acrescentando ou diminuindo essa quantidade de números pagando mais moedas. Por exemplo, se eu quisesse pegar esse dado azul de valor 3 e quisesse vir até o 6, eu pagaria 3 moedas, porque seria uma para cada número, uma para virar 4, uma para virar 5 e uma para virar 6, e depois eu ativaria. Se você quiser transformar o 6 para o 1 ou 1 para o 6, você terá que pagar 5 moedas, porque o 1 não vira 6, ele tem que subir de 1, 2, 3, 4, 5, assim como o 6 decresce 6, 5, 4, 3, 2, 1. A última ação principal que nós temos é a ação de você se retirar daquele ano, você descansar. Quando você faz isso, o jogador vai pegar o seu marcador e vai escolher alguma dos espaços que aqui se encontra e ao colocar aqui o espaço, ele vai realizar a ação que se encontra aqui no tabuleiro. Quando o jogador faz isso, ele não vai mais poder jogar naquele ano, mas os outros jogadores poderão jogar até realizar essa ação de passar. Agora vamos dar um detalhamento das ações que aqui existem, porque as ações que você vai ativando na sua colônia faz com que você movimente nas trilhas aqui no tabuleiro, bem como pegar recursos, realizar exportações, que vão impactar diretamente as ações que você vai fazer e o seu incoming quando você passar. A primeira ação que nós temos é a ação de reza. Quando o jogador realiza esse tipo de ação, alocando o dado ou colocando uma moeda, ele vai andar um espaço aqui na trilha. Importante falar que o jogador ele pode pagar sempre para cada uma dessas ações um trigo para andar mais um espaço. Então, no máximo que ele faz por ação é andar 2 espaços na trilha. Então, supondo que o jogador aqui ele andou um espaço e ele tinha um trigo e pagou, ele vai poder andar mais outro espaço. A trilha de fé, ela dá 2 coisas para o jogador quando ele passa determinados ícones. O primeiro são os monges. Quando um jogador ele passa por esse ícone, ele vai ganhar
um ícone de monge vai poder utilizá-lo. Esse monge serve para ativar os sábios, que são os ícones que vão dar poderes especiais para os jogadores, ou os bispos, que são os tiles que vão dar pontuação no final do jogo para o jogador, ou colocar nas estações missionárias, que são espaços que o jogador vai colocar e vai receber imediatamente o que se encontra nesse espaço. Então você alocar o monge é bem simples. Se você quiser, por exemplo, vir aqui e ganhar 2 gemas, você vai colocar o monge aqui, vai pegar 2 gemas e vai colocar aqui no seu depósito. O seu depósito só pode ter 3 itens de cada um dos tipos aqui: ouro, açúcar, grão, madeira e gema. Se você pegar mais de uma, você vai ter que vender o excesso, sendo que grão e madeira vale 1 moeda e ouro, açúcar e gema vale 2 moedas. O jogador, ao invés disso, ele pode colocar aqui no espaço de poder, que são esses 3 espaços. No final do jogo, o jogador vai ganhar a pontuação que se encontra nesse quadrado roxo. Nesse exemplo aí seriam 3 sorrisinhos, 3 pontos de felicidade. E ele vai poder ter agora esse poder durante o resto do jogo. Nesse exemplo, o jogador vai poder realizar, ao ativar um tile de troca, 2 vezes a troca que se encontra lá, sendo que normalmente é apenas uma vez. E por fim, o jogador também pode ativar pontuação no final do jogo, que é colocar aqui nos espaços de bispos. Quando o jogador faz isso, no final do jogo ele vai perder 2 pontos de vitória, mas ele vai poder fazer essa pontuação. Nesse exemplo, ele pode chegar até no máximo de 12 pontos se ele tiver numa linha e numa coluna todos esses tipos de tiles. Esses espaços dos monges, quando não tem nenhum outro monge do jogador, é livre, o jogador basta alocar. Contudo, se um jogador conseguiu um tile de monge e quer ir naquele mesmo espaço, ele pode ir, mas ele vai ter que pagar 2 moedas para cada jogador cujo monge se encontra naquele mesmo espaço. E o jogador só pode ter um monge em cada espaço ali disponível. E um outro ícone que nós temos na trilha de fé são os dados azuis. Quando o jogador ele passa pelo ícone de dado azul, ele vai poder pegar um dado azul aqui da reserva, já vai rolá-lo e já vai poder utilizar naquela mesma rodada. Cada jogador só tem direito a 3 dados azuis. A outra ação que nós temos é a ação de recursos, que podem ter os mais variados tipos de recursos. Quando o jogador ativa esse tipo de tile, ele vai pegar os recursos que lá se encontram. Então, se ele ativou um recurso que tenha grão e açúcar, ele vai pegar um grão, um açúcar e vai colocar no seu espaço. Um outro ícone que podemos ativar é o ícone da trilha de Conquistador. Quando o jogador ele ativa, ele vai andar um espaço na trilha do Conquistador. Ao andar na trilha do Conquistador, o jogador, além de poder adquirir ouro quando ele passa pelo ícone, passou pelo ícone, ele vai pegar um ouro, e o ouro é o coringa do jogo, ele também vai poder ganhar pontos de vitória no final de cada ano. Por exemplo, no jogo de 2 jogadores, o jogador que estiver mais à frente aqui da trilha ganha 4 pontos. No segundo ano ganha 5 e no terceiro ganha 6 pontos. Caso haja um empate, o jogador que estiver mais embaixo é o vencedor, porque ele chegou primeiro naquele espaço. Essa trilha é resetada a cada ano. Então, quando formos iniciar o ano 2, os jogadores então vão retornar para a trilha 0 aqui da trilha de Conquistador. Também temos tiles onde os jogadores poderão ganhar moedas, gemas, e o tile onde os jogadores poderão exportar produtos. Quando o jogador ativa um tile que tenha o barquinho, que é o produto em si que vai ser exportado, ele vai poder escolher um dos tiles que aqui se encontram disponíveis, vai pegar esse tile, apagar o pré-requisito, no caso, uma madeira, e ele vai virar e vai colocar no espaço que tem aqui no seu tabuleiro, que corresponde ao mesmo ícone dele. Então ele vai colocar aqui na trilha do Conquistador. Essas trilhas aqui são muito importantes, que são os incomings que o jogador vai ganhar quando ele passar. Depois que é feito isso, um novo tile é aberto. O jogador ele só pode, por ação, pegar apenas um tile.
Além de dar bonificações no incoming, o jogador também vai ganhar essa quantidade de pontos de vitória que aqui se encontra no final do jogo. Por fim, nós vamos ter ícones, que são ícones de troca, em que o jogador tem que pagar o recurso que se encontra em cima para ganhar o que se encontra embaixo. Vamos falar um pouquinho mais agora da ação de passar. Quando o jogador ele vai passar aqui, como eu falei anteriormente, ele vai escolher um dos recursos, que é ganhar 2 moedas, andar uma trilha na fé, poder andar um espaço na trilha do conquistador, realizar aqui no caso uma exportação, ou então comprar aqui um tile de valor 1 para poder fechar algum espaço que aqui se encontra no tabuleiro. Depois que o jogador ele faz essa ação, ele vai ver o incoming dele. Ele vai contar em cada trilha que ele tem aqui os barcos que ele tem e vai fazer esse incoming. Então nesse exemplo aqui, ele vai, além de ter andado uma trilha na fé aqui um espaço, ele vai andar mais um na trilha do conquistador. Nesse exemplo, o jogador ganharia 2 moedas, andaria um na trilha do conquistador e ganharia o ponto de vitória. Nesse outro exemplo, o jogador ganharia 4 moedas, andaria um no espaço do conquistador, andaria um na trilha de fé e ganharia um ponto de vitória. Além dessas ações, os jogadores têm algumas ações livres que eles podem fazer quantas vezes quiser na sua vez. A primeira é pagar 3 moedas para comprar um grão ou então uma madeira, que são os recursos básicos. Você não consegue comprar os recursos avançados, que é ouro, açúcar e gema. Outra coisa que o jogador pode fazer é vender os seus recursos. Grão e madeira vale 1 moeda, ouro, açúcar e gema vale 2 moedas. Quando todos os jogadores passarem, nós vamos fazer o setup para o segundo ano, que é similar ao terceiro. Para isso, o jogador então vai pegar todo mundo que se encontra na trilha e colocar aqui no espaço 0 da trilha do conquistador. Todos esses tiles que não foram comprados serão descartados e novos tiles daqui serão abertos, 5 do tamanho 3 e 5 do tamanho 2. Os dados brancos serão devolvidos e rerolados. Os jogadores poderão pegar os seus dados azuis, rerolar e colocar aqui nesses espaços. As moedas que foram utilizadas para ativar construções serão devolvidas ao banco. No final do terceiro ano, nós fazemos a pontuação final. A primeira coisa que os jogadores fazem na pontuação final é vender todos os seus recursos. Depois disso, para cada 3 moedas, o jogador vai ganhar um ponto de vitória que ele vai colocar aqui no seu espaço. Depois disso, para cada linha e coluna completa que ele tenha, ele vai somar os seus colonos que lá se encontram e somar um ponto por cada um. Vamos dar esse exemplo aqui. O jogador aqui vermelho, ele completou 2 linhas apenas. E ele vai somar os seus colonos que ali se encontram. Então ele vai somar 1, 2, 3 pontos de vitória. E nessa linha, esse colono vai contar novamente. Então ele soma 4, 5, 6, 7 pontos de vitória. Depois os jogadores vão ganhar os pontos de vitória que eles ganharam aqui nos seus poderes, que são nos sábios. Depois eles vão perder os pontos de vitória nos espaços dos bispos que eles colocaram. Só depois é que eles vão pontuar os pré-requisitos desses tiles de bispos. Para cada set que nós temos aqui na nossa doca, nós vamos ganhar 3 pontos. Então, nesse exemplo aqui, o jogador vermelho ganharia 3 pontos, mas como não completou outro set, não conseguiria ganhar mais nada. E por fim, os jogadores irão virar todos os seus barcos e irão somar todos os pontos que se encontram aqui. O jogador que tiver mais pontos de felicidade é o vencedor. Em caso de empate, o jogador que se aproxima do espaço de primeiro jogador é que é o vencedor. Os poderes que os jogadores podem ter e a pontuação dos tiles de bispo se encontram aqui nesse folheto que vem junto com o jogo. Basta o jogador então pegar e observar como é que você vai pontuar no final do jogo e como que o poder funciona. Vamos agora falar rapidamente como é que é feito o setup para um jogo avançado, porque as regras são a mesma. Primeiramente, cada jogador vai pegar o seu tabuleiro e virar ao lado B. Depois pega uma quantidade igual à quantidade de jogadores, de tiles de poderes e de tiles de Town Hall, que são esses tiles aí com verso cinza, e faça pequenos conjuntos. O último jogador vai escolher um desses sets, vai ficar com esse poder durante toda a partida e vai ter que colocar na hora esse tile na sua colônia.
E essa aí é a única diferença que nós temos para o jogo avançado. O jogador ele vai ter um poder exclusivo dele, que já está ativado e que já tem 2 pontos de vitória. Mas além disso, também já teremos um tile a mais para colocar na nossa colônia, seguindo todas as regras existentes. E essas aqui são as regras para jogar Santa Maria. E essas aí são as regras do Santa Maria. Galera, são regras simples, fácil assimilação. Cara, numa segunda girada de mesa ali, você já sabe mais ou menos tudo que você pode fazer no jogo. Mas olha como esse jogo pode te enganar. Porque a princípio você olha ali na mesa, coisa simples, dados, mas ele tem um planejamento futuro cabuloso. Cara, você precisa pensar muito, mas muito à frente para conseguir pontuar e também ser bastante competitivo. Então ele é um jogo que queima sua mufa de uma forma deliciosa. Se você gosta de jogos de planejamento futuro, em que até quando você vai colocar ali um tile na sua colônia, você já está pensando, cara, como é que eu vou ativar aqui? Esse tem que ser primeiro que esse. Prato cheio para você. Santa Maria, um jogaço com um tema totalmente abstrato, mas que a Paper Games mais uma vez acertou em cheio em trazer pra gente. Novamente eu peço aqui o seu like, seu compartilhamento, a sua assinatura como inscrito no nosso canal. Isso ajuda muita gente a sempre continuar com esse trabalho que a gente traz para vocês aqui pela BGG2. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Fico um abraço e um beijo do Paladino Monge no coração de vocês. Até a próxima, galera. Fui!